seminário Educação no Campo enquanto produção de cultura. Nós sabemos que assim, a cultura rural é muito ampla, né? Que não só existe cultura rural no Brasil, como tem no exterior, que também a cultura é muito bela, é belíssima, encantadora, certo? Enquanto produção de cultura envolve saberes, métodos, tempos e espaços diferenciados. Isso quer dizer o quê? Há diferentes culturas, há diferentes métodos de culturas rurais. E nas áreas da mata tem a cultura dela, outros bezerros têm a dela, mas todas não deixam de ser cultura rural. Infelizmente nós sabemos que o povo da cidade, eles quando têm costume de trazer a cultura rural e modificá-la, que é uma pena, é muito triste. E a modificação que eles fazem termina ridicularizando, entendeu? Tanto prova que temos aí a cultura, temos aí as festas juninas, que isso é uma cultura rural. Isso veio do campo, gente. Eles costumavam fazer as festas deles juninas, só que eles não chamavam, como nós chamamos, quadrilha, né? Aqui eles estilizaram, fizeram uma cultura, aí eles têm mania nas festinhas de escolas, pegam aquelas pobres criancinhas, aí começam a botar as vestes rasgadas, sabe? Aquelas chapeuzinho de palha com trança, que é uma pena, né? Mas, infelizmente, as pessoas deveriam ter consciência e pesquisar o que é cultura rural e não ridicularizarem. Mas não explicam por que a veste está rasgada. A calça, a camisa, era rasgada porque o povo rural, eles não tinham condições, entendeu? A vida deles era muito sacrificada, por isso eles economizavam. Aí eles costuravam os rasgões, certo? Faziam aquele... Exatamente, entendeu? Botavam aqueles tampões, entendeu? Eles não botavam por enfeite, não. Eles botavam porque eles precisavam fazer aquilo. Porque não adiantaria, eles não tinham condições financeiras para comprar outra calça, para colocar e ir para o campo trabalhar. Não era enfeite. Era coisa assim do dia a dia deles. Mas aí o povo da cidade trouxe e acharam, aí disseram, não, é a cultura rural. A cultura rural não é enfeitar, não. Eles faziam por necessidade, né? Aí temos a cultura também, que também é uma cultura rural, a dança, o coco de umbigada. Entendeu? Na cidade chama-se só coco, é o coco. Mas o coco de umbigada é uma cultura que veio dos africanos que foram morar no campo e os descendentes deles continuaram mantendo essa cultura. Infelizmente tem alguns campos que estão perdendo essa cultura, mas eles têm muito medo que isso aconteça, porque um povo sem cultura não existe, não é verdade? Eles têm muito medo mesmo. E eles tentam preservar a cultura que eles têm. Tá certo, gente? Pois é. Devemos nos conscientizar como educadores que a cultura rural nasce também do sofrimento. Entendeu? E de suas precárias condições de vida do homem do campo. Eles sofrem muito, é muito difícil a vida deles, entendeu? Eu cega. É como eu falei para vocês, lembra do remendo das roupas, né? Era uma forma de economizar e comprar outras. Só tinha uma calça. Quem tinha duas, três, eles diziam que era rico. Incrível, né? Eles costumavam dizer que tem duas, três roupas eram ricos. Tem também a cultura da comida, né? Que assim, para nós, bolo de milho, pé de moleque, tudo isso para nós assim, é festa, né? Para eles era cultura.
que eles utilizavam sempre quando tinha a colheita. No dia da colheita, para eles, quando a colheita era bem sucedida, para eles era uma festa, era o manjar dos deuses. Para eles estavam ricos naquele momento, porque eles sabiam que com a cultura, com o cultivo bem feito, quando brotavam, eles teriam retornos financeiramente. Eles dependiam daquilo para sobreviver. Entendeu? Aí tem a cultura da alimentação, tá certo? Como o milho, o arroz, o feijão, o amendoim, tudo isso. Aí você me pergunta, mas isso é cultura? É cultura deles. Faz parte da cultura deles. A cultura deles não era só dança, não era só colheita, não era só festa, era comida, alimentação, o que eles produziam. Entendeu? O que é bem diferente do homem da cidade, que vive nós vivemos em sociedade, certo? Onde cada um vive por si. E a preocupação deles não. Aquele cultivo, aquela cultura, aquela vida que eles viviam, eles repartiam entre eles. Nós costumamos dizer, são os matutos, né? Mas os matutos somos nós, por sermos egoístas, por vivermos por nós mesmos, esquecendo o irmão, né, do lado.